Olá, dá um oizinho para mim, para ver se você está me ouvindo, se você está me vendo. Olá, o áudio tá bom? Marcos, tá tudo certo? Oi, Lucinha, oi, Marcos. Tô esperando aqui meu convidado. Olá, vão entrando. Isso. Tá tudo certo, Lucinha? Dá pra ver? Bacana? Tá certo. Meu professor disse que tá me aguardando. Ele ainda não visualizou. Eu estava comentando numa outra tentativa de live, que o que é escatologia? O que é escatologia? Uma palavra tão estranha, né? Escatologia, scatos, logia, duas palavras originárias do grego. Scatos significa últimas coisas, o que vem por último, e logia ou logos, estudo dos últimos tempos, dos últimos dias, do destino final do homem. E nessa noite o meu convidado é um pastor, teólogo, mestre também. Ah, o professor já chegou aí. E nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre escatologia. Eu lembro que quando eu era pequena, deixa eu convidá-lo. Eu era pequena e eu tinha medo de abrir o livro de Apocalipse. Eu tinha um medo danado, porque ali falava que ali era um livro que falava sobre o final do mundo, final dos tempos. Olá, professor. Tudo bem? Olá, Matilde, boa noite, graça Que e bom, eu paz. já estava assim, com a saia justa, pensando que eu ia ficar nessa sozinha. Não, tamo junto. Ah, que bom, que bom. Eu quero apresentar o senhor para esse povo que está nos assistindo, que vai participar conosco. O pastor Mauri está aqui conosco também, eu estou vendo ali. Boa noite, meu pastor. Marcos, Lucinha, sejam bem-vindos. E eu gostaria que vocês participassem conosco também, né? Através de perguntas. Vamos colocar o pastor Ricardo aí também na saia justa, né? Afinal de contas, ele é o mestre. Eu sou a aluninha lá. Misericórdia. Eu quero apresentar, então, pastor Ricardo Carvalho Rocha, conhecido como Ricardo Rocha. Olá, Nuri. Tia Ruth também, seja bem-vinda, querida. O pastor é pastor batista reformado e é pastor auxiliar, é isso? Na Igreja Batista Central, em Balneário Camboriú. Foi meu professor no Instituto Sola Escritura, um Instituto Teológico Batista Reformado, em Balneário Camboriú. Ele é pós-graduado em teologia pelo... Agora eu vou falar em línguas, pastor. É pós-graduado em teologia pelo Dallas Theological Seminary. Ai, meu Deus. Tá É bom, isso? tá joia, Dallas tá Theological joia. Seminary. Mestre também em teologia sacra pelo CP, Andrei Jumper. É isso, pastor Ricardo? É o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, né? Que é afiliado ao Mackenzie, Ah, em São Paulo. ok. E como eu falei, foi meu professor também, né? De várias disciplinas muito importantes e no qual eu aprendi muito. Um ótimo professor. E saiu do forno agora, né, pastor Ricardo? Uma obra intitulada Batistas Reformados, uma exposição histórica e apologética da expiação limitada na teologia batista. E tem a ver com a sua dissertação, é isso? Quer falar para a gente um pouquinho sobre essa obra? Falo sim. Então, mais uma vez, boa noite, Matilde, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a graça e a paz. Esse é o meu primeiro livro, que ele veio da minha dissertação de mestrado, né? Ele foi, então, transformado, na verdade, adaptado para um livro, porque como uma dissertação acadêmica, ele tinha as suas
características, né, da academia, então ele foi adaptado para um livro e ele já está disponível e eu vou fazer aqui, aproveitar o seu canal e fazer a propaganda. Tá aqui, ó. Tá aqui, então é um livro bem voltado mesmo para a história dos batistas, né, desde a formação da denominação até a sua chegada a nós e a nossa denominação batista, e mostrar um pouquinho de como um dos pontos das doutrinas da graça, que é a expiação limitada, ela faz parte, na verdade, da nossa denominação desde o início da sua formação. Não é algo que veio adicionado depois, mas desde o início ela faz parte lá. Então eu trabalho um pouquinho esse conceito e também de alguns dos principais teólogos da nossa história, como eles também defendiam a expiação limitada. Ok, perfeito. Que sejam sementes lançadas, né, através desse livro e que nós possamos entender um pouco mais dessa história tão linda, né? Amém. A nossa história também. Eu estava comentando, pastor, escatologia. Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas próximas a mim. Você sabe o que é escatologia? E elas diziam, quase falaram assim, nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Escatologia, então, né? Uma palavra que é composta por duas outras palavras gregas, scatos e logia, ou logos, né? E seria, então, um estudo das coisas últimas, do destino último do homem, das últimas coisas. E isso, às vezes, traz medo, né? Traz medo. Nossa, fim do mundo, eu não quero saber disso, não. Não é bem assim? Só que eu estava aqui orando, pastor, eu estava pensando, é a nossa história, por fé, é a minha história, é a história de todo aquele que crê que Jesus voltará, é a história, né? É a narrativa, é o que as escrituras dizem que irá acontecer talvez antes da vinda dele, mas é algo que tem que nos trazer esperança e alegria, porque é o que vai acontecer com aquele que crê em Jesus, né? Então eu espero que essa conversa não seja uma conversa pesada, para aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a certeza da salvação, mas, pelo contrário, que seja uma conversa esperançosa e que alegre o coração, né? E ninguém melhor do que o Senhor. Eu conheço, né? E conhece bem do assunto. Então, vamos lá. Falando na vinda de Jesus, ou falando na escatologia, no final dos tempos, a Bíblia fala, eu estava lendo agora há pouco, Mateus 24, no verso 36. Esse versículo diz que nem os anjos do céu sabem, nem o próprio Filho sabe, somente o Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora, né? Mas a Bíblia, ela traz nas Escrituras, nos Evangelhos e em algumas outras cartas, até de Paulo, ela fala algumas evidências, né, que antecipam a vinda de Jesus. Fala para nós alguma coisa, pastor. Eu deixo com o senhor a palavra agora. Tá, joia. Então vamos caminhar um pouquinho. Primeiramente, falar sobre o tema, como a Matilde disse, deve ser algo que nos traga muita esperança, né, e encha o nosso coração de alegria. Na verdade, é o que nós, como igreja, ansiamos, queridos, é a volta de Jesus. Lembre-se que uma das figuras que a Bíblia fala da igreja de Cristo é que ela é a noiva. Ela é a noiva em aguardo do seu noivo, né? Para a grande festa de casamento. Então, essa linguagem, ela deve trazer o nosso coração cheio de esperança, porque nós somos a noiva que está se aprontando, se preparando para aquele grande dia. E eu não conheço uma noiva, pelo menos, né? Uma noiva eu não conheço que anseia pelo dia do seu casamento. Ela se prepara, ela convida as amigas, o vestido talvez ela veja um ano antes, né? E já providencia o maquiador, acho que aquele último ano antes do casamento gira em torno daquele momento. E ela sonha com aquele dia. E a igreja não pode ser diferente, né? Nós sonhamos e ansiamos com a vinda do Cordeiro, né? Com o noivo amado que vai chegar. Então nosso coração deve acelerar de expectativa, né? Por esse grande dia. Essa deve ser a nossa postura diante desse que vai ser o maior evento de todos, né? A volta do Cordeiro. E é verdade, nós não sabemos quando vai ser. Porém, como foi falado, nós temos sinais e vários sinais das Escrituras que apontam para a chegada desse dia. Jesus mesmo ele falou, olha os sinais, vocês já vão conseguir interpretar.
E a questão é que nós vivemos numa época onde parece que muitos sinais estão aí como luminosos piscando na nossa frente, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e já fui questionado assim, poxa, mas será que essa pandemia não é uma das trombetas, ou uma das taças derramadas, um dos selos abertos, né? E eu quero te dizer que não é. Não é nenhum desses eventos que Apocalipse relata. Porém, ele pode ser muito bem um gatilho, alguma coisa que vai provocar já o início de todo esse esquema da segunda vinda de Jesus. Então, eu não vou afirmar que ele é, na verdade, uma das pragas ou uma das situações que vão acontecer descritas no Apocalipse, mas eu creio que ele é essa pandemia e toda essa mobilização em volta de isolamento social e tantas outras coisas que estão desencadeando disso, podem ser, sim, um gatilho para as últimas coisas. Quando nós pensamos, então, em escatologia, eu quero que você lembre disso, sabe, que é importante. Muitas pessoas, às vezes, olham para os textos bíblicos, principalmente o Apocalipse, com uma visão até histórica. Eles olham assim, não, muito do Apocalipse já aconteceu, nós vimos representado em alguns personagens históricos, e eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva do Apocalipse mais futurista. Eu entendo que muito, a partir praticamente do capítulo 4 de Apocalipse, nós temos uma dimensão futurista, é assim que eu olho o Apocalipse. Lógico que carregado de simbolismo, que nós temos esse livro, mas são coisas que ainda hão de vir. Jesus, quando estava tratando com João, mostrando as últimas coisas, ele falou assim, João, escreve as coisas que você viu, as que você tem visto e as que vão acontecer ainda. E ele divide muito bem essas três categorias, as coisas que você tem visto, é o que ele acabou de ver, a visão que ele teve do próprio Senhor Jesus. As coisas que foram, né, as coisas que você tem visto, que seriam as cartas às 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas de fato que existiam naquela época, e as coisas que hão de vir, que nós vamos ver do capítulo 4 para frente. Então, é essa aproximação que eu vou trazer de Apocalipse com um olhar ainda futurista, tá certo? Para as coisas que hão de vir. Não para agora. O que está vivendo não tem a ver com isso. Nós vamos então olhar agora então esses sinais para tentar entender um pouquinho isso que vai vir, tá certo? Se você tiver sua Bíblia comigo e quiser nos acompanhar, a Matilde iniciou num texto, e ela já entra muito certeira, porque foi uma das melhores alunas que a gente teve. Ela entrou certeira em Mateus 24. Então, se você quiser acompanhar com a gente em Mateus 24, que é que nós temos aí o discurso, né, de Jesus, chamado então o discurso do Monte das Oliveiras, o discurso das Oliveiras, na verdade, e nós vamos ter uma relação de sinais desse sermão profético de Jesus. Não é só o 24, não, ele se estende 24 e 25, são 2 capítulos juntos que nós temos que ler dentro desse contexto da segunda vinda, mas o capítulo 24, Jesus é questionado, então ele olha para o templo e fala assim, olha gente, tá vendo tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele começa a falar da destruição do templo, que aconteceu, gente, no ano 70 depois de Cristo. O templo foi completamente destruído, Jerusalém tomada, e ali então cumpriu essa profecia de Jesus. Só que os discípulos queriam então saber quando é que ia acontecer o fim de todas as coisas. Eles até falam no verso 3, 24, 3, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E aí Jesus então agora vai dar uma relação de sinais dos últimos tempos, e eu e você podemos ir ticando. Será que nós estamos vivendo, de fato, os últimos tempos? Se segure aí, porque você tem que fazer essa comprovação aqui, tudo bem? Vamos seguir no texto? Vai comigo, a partir do verso 4 em diante do capítulo 24 de Mateus. Ele fala, então, no verso 6, olha um sinal, vê se você tica sim ou não, ok? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos no verso 5. Será que isso já aconteceu, está acontecendo? Você pode ter certeza de ticar esse, viu? Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. E na história, a gente olha para a história, muitas pessoas têm se levantado, não, eu sou Jesus. Tem uns caras que falam, eu sou Jesus que voltou já. É incrível que pareça. Sem falar num personagem que chega até a ser hilário, né? Que é um morador de Curitiba, que se denomina Henri Cristo. Que para mim é parece um personagem de comédia do que, na verdade, alguma coisa a se levar a sério. Mas são pessoas que aparecem dizendo, eu sou o Cristo. Então isso você já tica, mas continua, verso 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Gente, desde que o mundo é mundo, a gente
vê isso, não é? Mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então você tem esses sinais que ainda não é o fim. Ele continua no 7, falando de nação contra nação, olha agora. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essa pandemia, ela entra aqui, ela entra nesse quesito pestes, tá certo? Então nós estamos vivendo esse momento que Jesus vai nos ensinar no verso 8, coisas são os princípios das dores, né? O princípio das dores. Então, esse momento que nós estamos vivendo é esse período chamado o princípio das dores, onde haverão guerras, fomes, pestes, e aí ele descreve um pouquinho mais sobre perseguições que iriam vir. E aí no verso 14, esse verso é dobradiça para nós. Se você, para entender o final desse princípio das dores, e aí sim, o início do fim, os eventos que vão apontar para nós, estamos nos últimos tempos, você tem que olhar esse verso 14 como uma dobradiça. E diz o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você vê? Então virá o fim. Então nós temos esse princípio das dores, nós estamos vivendo, e aí vai ter esse evento que diz que o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Só que, Matilde, olha só, isso é muito subjetivo. Eu posso te dizer o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, mas então está muito longe, todas as nações têm que ser atingidas com o evangelho. Mas eu quero te dizer o seguinte, nunca foi tão propagado de uma forma tão rápida o evangelho como nos dias de hoje. Sabia disso? Nós levamos praticamente 2000 anos de história cristã para o evangelho chegar onde chegou. E nesses últimos 30 anos, vamos dizer assim, por causa do advento da internet, da globalização, o evangelho ele tem sido disseminado de uma forma extremamente rápida. Nós não temos ideia de como é isso. Antigamente, da forma tradicional, gente, como é que a gente alcançava uma nação, um povo não alcançado? Poxa, eu tinha que preparar um candidato. Alguém tinha que se apresentar na igreja. Pastor, eu estou sentindo o chamado de Deus para ir para aquele povo. Muito bem. Então manda o rapaz para o seminário. Ele estuda 4 anos e lê, faz TCC, aquela coisa. Quase perde todos os cabelos da cabeça, mas termina o seu curso. Depois ele ainda vai ir para o povo, levanta o sustento e vai. Chega lá, ele tem que aprender língua, cultura, se adaptar. Você pode botar fácil, perde uns 10 anos para ele começar, desde o seu chamado inicial até a sua proclamação efetiva do evangelho. Lógico que não vamos generalizar, tem gente que é um pouco antes, né? Mas a gente vai ter vários anos aí nessa preparação até que efetivamente ele proclama o evangelho. Hoje em dia nós temos a internet, onde pessoas entram, acessam em segundos e já pregam o evangelho na língua do povo, porque talvez ela esteja em outro país, um país livre, e ela entra então para os seus amigos nesses países fechados, conhece a língua, conhece a cultura e imediatamente proclama o evangelho. Nesse tempo de pandemia, desse isolamento, não sei quantos aqui conhecem, eu vou citar o nome dele, é um pastor, reverendo Hernande Dias Lopes, é um pastor muito conhecido no Brasil, um excelente exegeta, e ele estava compartilhando numa das suas lives, falando que o seguinte, que a igreja dele, gente, a igreja dele nesse tempo de pandemia, ela estava ela estava sendo transmitido o seu culto para 32 nações. Você dá para entender o que é isso? Com intérpretes, com a turma traduzindo. 32 nações estavam sendo alcançadas por uma live. Não tinha, talvez naquele ambiente de culto, estava lá o pastor falando em frente a uma câmera e 2 ou 3 por detrás cuidando da técnica. Mas 32 nações estavam sendo alcançadas. Olha a velocidade que o evangelho está sendo proclamado. Então, quando eu falo assim, quando Jesus diz que o evangelho do reino será pregado ao testemunho de todas as nações, esqueça essa ideia aí, vai demorar muito. Vai nada. Pode ser que seja muito em breve. Jesus mesmo disse, eu volto sem demora. E olha, eu vou falar um negócio aqui, como diz Paulo, falo eu e não o Senhor, mas no meu coração, eu estou aguardando a volta de Jesus para a minha geração. Eu estou aguardando que os meus olhos vejam o Salvador nos ares, com a última trombeta sendo tocada. Eu não sei você, eu estou aguardando assim, porque eu creio que essa velocidade da proclamação ela está sendo muito acelerada e nós não temos ideia que hoje talvez uma última nação esteja sendo recebendo o evangelho e possa então estar virando essa dobradiça do verso 14. Agora, a partir do verso 14, você já vai ter de fato o período do fim.
Tá certo? Então essa dobradiça, o evangelho será pregado, que é subjetivo, nós não sabemos, não dá para mensurar isso. Você só sabe que o negócio está acelerado, você pode ter certeza. Agora, do verso 15 em diante, Jesus começa a descrever um período chamado a grande tribulação, tá certo? Poxa, por que é chamado a grande tribulação? Porque lá no verso 21, ele diz assim, ó, pois haverá então grande aflição, talvez a tua tradução esteja um pouquinho diferente, né, da minha, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem haverá jamais. Gente, olha isso. Jesus mesmo está falando, vai ser uma grande tribulação como nunca houve. Nós não vamos desmerecer todas as aflições que outros povos experimentaram no passado. Por exemplo, a gente pega o Holocausto, por exemplo. Gente, aquilo foi inimaginável, né? Se você pega algumas reportagens sobre o Holocausto, é triste de ver. Às vezes não dá nem para ver o descaso, a crueldade que foi feita com o povo judeu diante do nazismo, né? Mas quando você vê Jesus falando, ele fala assim, olha, esse momento que virá, nada vai se comparar com ele. Por isso que é a grande tribulação. Um momento de aflição como nunca houve, nem mesmo na época que os mártires do começo da era cristã eram jogados no Coliseu e devorados por feras. Nem mesmo aquilo que foi horrível e também algo que não dá nem para imaginar. Nem aquilo vai se comparar com a grande tribulação que virá. Então esse período, então a dobradiça virou, certo? O evangelho foi proclamado a todas as nações, entramos num período chamado a grande tribulação, que é um período inigualável na história. E algumas pessoas talvez falem assim, poxa, mas será que nós já estamos vivendo esse período? Tudo bem, a pandemia e tantas outras coisas são o princípio das dores. Mas será que nós já não viramos então essa página? E aí eu vou dizer para você, não, ainda não. Como é que você sabe, pastor? Porque existe um ponto que é importantíssimo aqui para que você entenda esse final das coisas. Quando você lê Apocalipse, você vai observar que lá no capítulo 6, você tem a abertura de um livro que é selado por todos os lados. Né? João, no capítulo 4, o anjo fala assim, sobe para cá, ele sobe e ele começa a ver muitas coisas, que tem aquela visão celestial. Capítulo 5, ele vê o trono de Deus, ele vê os seres viventes, os 24 anciãos, e de repente naquele capítulo 5, ele vê um livro selado por dentro e por fora. E aí o anjo fala assim, olha, ninguém é digno de abrir esse livro, nem de olhar para dentro dele. E João chora muito porque ele queria saber o que estava escrito no livro. Um livro selado, quer dizer, um livro, uma revelação que não foi ainda dada, né? Está ainda fechada. E aí, de repente, ele olha para o trono e vê como em forma de um cordeiro. Cara, é lindo demais isso. Aí ele vê aquilo e ele deu onde fala, olha, o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele é digno. Tem gente que Desculpa, quer gente, participar da live. Tem gente querendo participar. Então ele fala assim, o cordeiro que foi morto, ele é digno de receber a honra e abrir o livro e ler, tirar os seus selos e abrir os livros. Então ele pega aquele livro da mão daquele que está sobre o trono e aí ele abre. E aí nós temos a abertura dos selos no capítulo 6. Ok? Zezinho, por favor. Desculpa, gente, desculpa. Então no capítulo 6 eu tenho a abertura dos selos. E agora, essa é para aí que eu quero que você chamar a tua atenção. No capítulo 6, o primeiro selo que é aberto, vão vir os 4 cavaleiros. São 4 cavaleiros, todo mundo conhece como os cavaleiros do Apocalipse, né? E aí tem muita discussão sobre isso. Mas o primeiro cavaleiro que ele aparece, ele vem montado. Eu também vou correr aqui para ver o texto com você, só para não te dar a descrição errada. Quando ele abre o primeiro selo, eu olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse primeiro cavaleiro aqui, então, olha a descrição. Ele está num cavalo branco, e ele tinha um arco, e lhe foi-lhe dada uma coroa, e saiu para vencer. Alguns intérpretes até tentam imaginar e falam que aqui é Jesus, e justificando uma vinda pré-tribulacional de Cristo. Mas aqui ele não tem a figura de Jesus. Mas é o cavalo branco. Sim, mas o cavalo branco da volta de Jesus, ele está lá adiante, gente, está lá no capítulo 19, tá bom? No capítulo 6, e quando fala que quando Jesus volta, lá no capítulo 19, ele não está trazendo um arco, né, nas suas mãos. Ele fala e a palavra sai com uma espada da sua boca. É um outro personagem. Aqui nós temos um que é um
é um imitador, porque está no cavalo branco, só que ele tem um arco em suas mãos e ele dá uma coroa e sai vencendo para vencer. Nós entendemos que aqui é a aparição de um personagem que a Bíblia descreve como o anticristo. O primeiro selo que abre, e vem a primeira praga, seria então o aparecimento do anticristo. Então, como é que eu sei que eu estou no período chamado Grande Tribulação? Que é aquele versículo 14 de Mateus 24, nós viramos, o evangelho chegou a todas as nações, e agora eu entro nesse período chamado Grande Tribulação, é pela vinda do anticristo. Volta lá para Mateus 24, do verso 15 em diante comigo, vai comigo, olha lá, ó. E Jesus começa assim, logo depois do 14, onde ele fala que o evangelho será pregado, então virá o fim. Do 15 ele fala, portanto, quando vides que a abominação da desolação, ele dá um nome aqui, né? Fala de alguma dessa característica, ele é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar. Pastor Ricardo, tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho? Deixa eu... A sua net. Será que o 3G... A minha? Será que colocando no 3G não fica melhor? Ou não? Você ou eu? Você. Eu? Vamos ver. É, eu posso porque tá tentar. travando aqui pra gente. Então tá. Então peraí, eu vou tentar aqui. Tá, ok. Eu quero dar um oizinho aqui pro pessoal que tá vendo a gente, tá? O Iago. Tem muita gente que é o seu pessoal aí, pastor. Renata. Ó, não conheço. Renata Silva. Deve ser sua turma aí. O Gesiel também passou por aqui. Um abraço, querido. Melhorou, pastor? Não? Tá travado aqui ainda. Tá travando aqui ainda. Vamos tentar de novo. Saiu? Vamos lá de novo, então. Vamos lá. Quero dar um abraço para Ana Caroline, Gislaine. Vamos lá, profe. Aí. Vamos ver se vai melhorar? Boa noite de novo. Eu quero só dar uma avisadinha para o pessoal que está vendo a gente. Vai lá. Se os comentários ou os nomes atrapalharem um pouquinho o nosso convidado, ele ficar um pouquinho no rosto, dá um clique ou 2 cliques nos comentários que ele vai baixar, vai ficar só 2 linhas. Vai facilitar você visualizar. Vamos embora. Vamos embora, então? Então tá bom, vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, quando Jesus, no verso 15, então, do capítulo 24, ele fala de uma abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Daniel, lá no seu capítulo 12, e nos capítulos anteriores, ele tem essa visão de uma besta com muitos chifres. E ele vai descrever desses vários chifres que são reinos que vão ser levantados no futuro, um pequeno chifre que tinha uma boca que falava blasfêmias, ele iria falar contra o Altíssimo. E nós sabemos que essa é a figura do anticristo, porque Daniel fala com esses mesmos termos. Ele fala dessa abominação da desolação, que ia se levantar contra Deus, ia se propagar, na verdade, o próprio como Deus, acima de todas as coisas, né? Então nós temos uma referência a Daniel, dessa figura chamada anticristo, que Jesus agora coloca como a primeira aparição da grande tribulação, o que bate com o primeiro selo de Apocalipse 6. Não é? Então você tem a aparição dessa abominação da desolação que iria aparecer, para que lá no verso 21 você saiba que entra então a grande tribulação, tá certo? A grande tribulação. Deixa eu te dar um pouquinho mais de informação aqui. Se você correr comigo para 2 Tessalonicenses, a gente tem uma descrição um pouquinho mais ampla desse assunto nessa carta de Paulo. 2 Tessalonicenses, abre lá comigo. Só para você se situar, Tessalonicenses, gente, foi uma das cartas que Paulo escreveu, né, na sua segunda viagem missionária. Ele escreve essas 2 cartas aos Tessalonicenses. E ele escreve a primeira carta como uma carta de ânimo, né? Tanto que o capítulo 4, que seria esse capítulo que é um dos versículos, um dos textos que melhor se referem ao arrebatamento da igreja. Na verdade, são 2 grandes textos que você vai entender o arrebatamento da igreja. O primeiro é
Tessalonicenses 4, e o segundo texto é 1 Coríntios 15. São esses dois textos que falam melhor, mais diretamente sobre o arrebatamento, tudo bem? E aqui então, essa primeira carta do Tessalonicenses, ele escreve para dar o ânimo, ele fala, olha, animem-se uns aos outros com essas palavras. Jesus vai voltar, não é? Só que daí a turma, já, por alguma razão, eles achavam que eles já estavam vivendo a grande tribulação. Então o Paulo, que escreveu a primeira carta para confortar a igreja, agora ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses para corrigir a igreja, porque a igreja estava entendendo a escatologia de uma forma errada. E ele vai falar assim, gente, calma, nós não estamos ainda na grande tribulação. Então vai comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, capítulo 2. Vamos lá junto comigo. Ora, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então tá vendo, ele já está falando desse período final, chamado arrebatamento e a vinda de Jesus, que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, e outras palavras, não deixa ninguém enrolar vocês, seja por via oral ou escrita, eu vou te explicar como é que vai ser o dia de Cristo. Verso 3, ninguém de alguma maneira vos engane, pois isso não acontecerá, isso o quê? Finalzinho do verso 2, o dia de Cristo, certo? Porque alguns estavam falando que o dia de Cristo já tinha chegado, certo? E ele falou assim, ó, não se enganem, isso não vai acontecer, quer dizer, o dia de Cristo não vai acontecer sem que antes aconteça o quê? Primeiro, apostasia é uma dos fatos, não é nem sinais dos princípios das dores, tá bom? É um sinal da tribulação, Pastor, desse momento da grande apostasia. tribulação. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. As pessoas literalmente vão abandonar a fé. É lógico que nós entendemos que aquele que abandona a fé nunca possuiu uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Mas as pessoas vão abandonar a fé. E vão largar todas as coisas. E Paulo fala assim, que nos últimos tempos, olha como ele classifica a apostasia, Matilde, é bem interessante isso, né? Ele classifica assim, que nos últimos dias, ele fala na Timóteo, as pessoas elas não vão suportar, elas vão procurar mestres de acordo com as seus próprios desejos. Vai dar coceira no ouvido delas a sã doutrina. Então, esse já é um tipo de apostasia que Paulo fala para Timóteo que vai ser visto nos últimos dias. Quando você entra na igreja e você vai falar de elementos doutrinários importantíssimos para nós, vai falar sobre a divindade de Jesus, vai falar sobre trindade, sobre a salvação pela graça de Deus, e as pessoas falam, fala sobre ficar rico, fala sobre como prosperidade, fala sobre coaching, me deixa mais feliz. Você fala assim, opa, para mim é um sinal claro desses últimos tempos. Então essa apostasia, olha agora em seguida, verso 3. Então, antes que venha a apostasia, e em segundo lugar, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tá vendo? O período da grande tribulação, que é esse início do fim, vai ser inaugurado com o aparecimento do anticristo, desse homem do pecado, o filho da perdição. E aí no 4, versículo 4, ele vai falar, ele se levanta contra tudo que é Deus e tudo mais. Ele vai falar um pouquinho mais das coisas que ele vai fazer. Então, será que nós estamos vivendo os últimos tempos? O período da grande tribulação? Não, ainda não. Por quê? Porque para esse período acontecer, o anticristo tem que aparecer. Mas será que ele já está vivo? Aí nós estamos especulando muito, né? Sim. Estamos especulando. Aí estamos especulando, vamos deixar por aqui. Mas o que acontece é que os sinais estão muito claros. Os sinais, o último sinal é o evangelho sendo proclamado. E como eu disse, nunca foi proclamado tão rápido, não tem como nós mensurarmos. Pode ser amanhã, hoje à noite chegou, a última tribo está sendo alcançada. E aí você tem o início do fim com o aparecimento do anticristo. O que eu te digo é que todo mundo ele está sendo preparado, gente. Nós estamos vivendo uma época de preparação para o estabelecimento do reinado do anticristo. Não tenha dúvida disso. Tá certo? O mundo todo está sendo preparado para que esse líder, vai ser um líder político, ele se levante para trazer a solução. O mundo tem que estar num caos para que haja solução. E aqui eu vou te abrir um parênteses, porque assim, nós vivemos também numa época que existe assim, um ufanismo, um negócio assim, o Brasil vai ser ganho pro seu Jesus, o Brasil vai ser próspero, o Brasil... Gente, não tem esse negócio, esqueça. O mundo ele precisa ir de mal a pior, ele precisa entrar no caos para que levante um líder com todas as características de um grande estadista para trazer a solução.
que é o anticristo. O mundo precisa ir ladeira abaixo. Então não espere que o Brasil vai se tornar maior potência desse mundo, tudo vai ficar maravilha, porque Jesus... Não, não, não. Isso não é promessa, não. A profecia diz que esse líder vai se levantar e ele sim vai trazer uma solução econômica, principalmente econômica, porque a marca da besta que João vê lá em Apocalipse capítulo 13 é a ver com relação comercial, financeira. Ninguém compra ou vende sem a marca. Então o mundo ele vai entrar num caos financeiro e esse homem vai ser levantado como o grande salvador da pátria. E aí você sabe, estamos na grande tribulação, o primeiro selo foi aberto, o cavaleiro do cavalo branco com arco na mão, está cavalgando, ele foi lhe dado, tem uma coroa na cabeça porque ele vai vencer. E vai vencer muitos cristãos ainda que vão experimentar a morte nesse período da grande tribulação. Posso ir mais adiante ou não? Pastor, nós não vamos conseguir também extravasar tudo que se refere à escatologia. Mas Claro. Vamos fazer assim rapidinho, assim, um corte. Vamos lá. Então, assim, ó, vamos lá. A gente entende que a gente está aguardando a segunda vinda de Jesus. Os judeus ainda estão aguardando a primeira. Nós estamos aguardando a segunda. Ok. Certo. Antes da vinda dele, nós vimos aqui em Mateus 24, vimos em Marcos 13, Lucas 21, a partir do verso 5, né? Nos evangelhos sinóticos. Trata sobre isso. O que antecede a vinda de Jesus e os últimos dias ali. Certo. Ele virá, tem a segunda vinda, mas também tem o arrebatamento, certo? Para alguns teólogos, algumas linhas teológicas, o arrebatamento acontece junto com a segunda vinda, e para outra linha de raciocínio, né, teológico, primeiro o arrebatamento e em outro momento a segunda vinda. Tem várias teorias, né? Tem várias linhas, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e milenismo, e tem vários nomes. Mas nesse panorama escatológico, nós temos, então, alguns pontos chaves. Dá para a gente resumir, sem entrar em detalhes se é meso, pós, tribo, o que acontece aí na escatologia? Arrebatamento? Tá, vamos tentar... Isso, vamos tentar colocar uma ordem de uma forma não muito técnica. Uma das coisas que nós não podemos negar é esse evento chamado arrebatamento, né, gente? O que seria esse evento? O evento quando a igreja finalmente vai ser levada aos céus. Os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Esse é o evento que a igreja tem como arrebatamento, e disso ninguém abre mão. Toda denominação cristã, toda linha teológica protestante, evangélica, nós defendemos o arrebatamento como um evento certo que vai acontecer e que os cristãos vão participar. A questão é quando ele vai acontecer. Essa é a grande ponto de interrogação. Se ele vai acontecer antes desse período que nós vimos aqui de Mateus 24, chamada Grande Tribulação, ou vai depois? A grande pergunta é, a igreja vai passar por esse período de sofrimento ou não? E dentro das linhas teológicas, tem gente que defende que sim, nós vamos passar, e outros falam assim, não, o Senhor vai nos livrar desse momento e vai nos tirar. Nós, como batistas, vamos dizer assim, denominacionalmente, nós não temos uma teologia definida nesse ponto, está muito aberto, né? A nossa declaração não diz quando ele volta, diz que ele volta, e isso a gente não abre mão. Agora tem essa flexibilidade de a gente entender alguns textos que vão dar essa ideia de antes ou depois. De qualquer forma, fica a exortação e o alerta do texto falando assim, fique atento, vigia, olha, o Senhor está chegando. Então, esse tipo de alerta a gente sempre tem nas Escrituras. Eu acho que isso eu e você, como igreja, nós que somos a noiva e estamos nos aprontando, nós temos que ficar muito atentos com os sinais e com a vinda, independente se é antes ou depois. Se preocupe em se preparar, se preocupe em estar vivendo uma vida que agrade a Deus, sendo fiel ao Senhor, dedicando a sua vida cada dia mais a Ele, para esse dia, não é? Se é antes ou depois, a gente deixa isso com o nosso Deus. Mateus 24, 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Mateus 24, 42 diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Né? Compara com o ladrão, para a gente estar vigiando. Então, beleza. Vamos dar uma espremidinha, porque o tempo corre, né? Tá bom. Então, arrebatamento. Foi entendido, arrebatamento.
tem um outro momento também que o professor já começou a falar sobre a grande tribulação. Grande é grande, não é pequena. É a coisa, o bicho vai pegar, certo? Ou a igreja vai estar durante 7 anos, né, pastor? 7 anos, um período de 7 7 anos. semanas de Daniel, 7 anos. Isso. Ou a igreja estará passando pela grande tribulação e o Senhor vai, de alguma forma, proteger a sua noiva, ou ele já levou a sua noiva no arrebatamento. Beleza. Arrebatamento, grande tribulação. Existe a segunda vinda de Jesus, onde ele volta com os santos. E eu entendo, né? A minha visão, que se eu já subi, estou lá, eu vou voltar com ele. Eu entendo assim, né? Então tem a segunda vinda, que é um outro ponto da escatologia. Tem o milênio, né? O reinado milenar de Jesus, 1000 anos. E existem, vamos falar um pouquinho dos personagens que aparecem. O senhor já falou do anticristo, mas tem mais alguns personagens aí, né? Vamos falar um pouquinho deles? Sim, Então, se você estiver pensando nesse período da grande tribulação, você tem o levantamento do anticristo em primeiro lugar. Depois você tem o aparecimento de um outro personagem chamado falso profeta. Enquanto o anticristo ele é esse líder político, nós entendemos que o falso profeta ele é um líder religioso que vai promover o anticristo. Tá certo? Então essa dupla maligna que vai estar agindo na grande tribulação. E é lógico que nós temos também a figura do dragão, Satanás, a antiga serpente, que o que falsifica, o que ele vem tentando trazer uma ideia também de uma trindade, de uma triunidade demoníaca, maligna, que seria o dragão, o anticristo e o falso profeta, né? Numa imitação muito barata e muito aquém, né, da trindade santíssima, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós temos esses personagens na grande tribulação. No final desse período, gente, com a vinda de Jesus, com a segunda vinda de Jesus, com todos os seus anjos, os seus santos, aí naquele momento, quando Jesus volta, nós vamos ter um outro período que a Bíblia descreve como o reino milenar de Cristo. Então eu tenho a entrada no reino milenar, que também tem algumas outras posições teológicas que eles não entendem que vai haver um reinado de 1000 anos literais, né? Mas a linha milenista, ela entende que sim, serão 1000 anos literais que Jesus vai estar reinando sobre essa terra. Satanás vai ser preso. Nesses 1000 anos, o anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo e enxofre. Mas a antiga serpente, o dragão, ele é trancado por 1000 anos. E Jesus reina nessa terra, e a igreja que foi arrebatada, reinará com ele. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto por mais um pouquinho de tempo para enganar as nações. E aí sim, então, nós temos a destruição de Satanás, ele é lançado no lago de fogo e enxofre. E aí eu tenho um grande trono branco, o juízo final. Então, e depois o novo céu e a nova terra. Então, olhando, você tem arrebatamento, a grande tribulação, se essa é a visão pré-tribulacionista, né? Arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda. Daí eu vou ter o milênio, e aí o juízo, o grande trono branco, e o novo céu e uma nova terra. Esse é o trilho, né, de Apocalipse das últimas coisas. E aí o novo céu e a nova terra, aí, queridos, aí é a eternidade com o Senhor e alegrias indizíveis. Tá certo. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas deve ter aí uns 10 minutos, talvez. Né? Eu não contei. Pastor, eu vou dar uma de aluninha de pré-escola agora. Vai lá, vamos lá. Juízo final. Os salvos, aqueles que aceitaram Jesus, que têm o Espírito Santo, eles vão ser julgados? Eles vão estar diante de Deus no juízo final? Gente, olha, a Bíblia diz, Paulo ele fala assim, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. A questão é, nesse juízo final, nós não vamos ser julgados para condenação ou para salvação, tá certo? Nós vamos ser julgados para galardão. O tribunal que eu e você, nós cristãos regenerados, nascidos de novo, nós vamos passar diante do trono de Deus para galardão. Tudo aquilo que você fez, o que são galardão? São recompensas. Na verdade, a salvação, ela é somente, exclusivamente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Pelo que Cristo fez, você é salvo por aquilo que ele fez. Agora, galardão, recompensa, é por aquilo que você fez nessa vida, tá certo? Então você evangelizou,
você serviu a Deus na igreja, você serviu os outros, você visitou o presidiário, você deu comida ao pobre, enfim, todas aquelas ações Isso que aí você é a fez. obra da minha fé. São obras que Exatamente, é vieram resultado da tua baseadas pela fé. minha fé. Não obras Exatamente, exatamente. isoladas, né? Porque a obra isolada Não, é a tráfico de fé influência. verdadeira. Exatamente. A fé verdadeira, ela produz boas obras. E essas boas obras Deus está vendo. E Ele vai recompensar você. Não com a salvação, porque essa foi a obra de Cristo, mas vai recompensar você com galardão. E você vai diante do trono de Deus ser julgado para galardão. Não é? E aí, Paulo mesmo, ele tem em Coríntios, ele fala assim, que naquele dia nossas obras vão ser colocadas diante dele. E tudo aquilo que foi feito, em outras palavras, com motivação correta, vai ser provado pelo fogo. E se essa obra permanecer, você tem galardão. Agora, se ela se queimar, quer dizer, se foi com motivação errada, se você fez só para o pastor ver, se você fez de mau humor, porque não. Entendeu? Isso tudo some. Se você fez para aparecer, aí isso é difícil, né? Eu vou fazer porque as pessoas vão me ver, porque eu vou estar lá na frente do púlpito, eu vou cantar porque eu tenho uma boa voz, as pessoas vão me ver. Isso tudo é palha, isso tudo, quando for julgado, vai queimar e acabou. Só que o texto fala assim, a pessoa vai ser salva como pelo fogo. Quer dizer, ela vai entrar sim, porque é o sacrifício de Cristo que nos salva. Mas galardão, recompensas, não. Então esse julgamento que eu e você vamos passar é para galardão, tá certo? Quem não tem Cristo, aí o negócio vai ficar estreito. Porque ele vai ser julgado pelas suas obras para salvação ou condenação. Só que a Bíblia é muito clara, as nossas obras, como a Matilde disse, são trapos de imundície, é impossível. O padrão de Deus é altíssimo. Por mais que você tenha feito, com todo respeito a ela, mas Madre Teresa de Calcutá, ainda as obras dela estão muito longe do padrão que Deus exige. Então não vai ser suficiente. Então a suficiência vem pelo sacrifício de Cristo. Então esse julgamento lá na frente para nós é para galardão, tá certo? Para galardão. Tá certo. Pastor, uma última coisa. Eu não sei, me ajudem aí, gente. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Vamos fazer assim, ó. Eu já ouvi isso de pessoas que dizem assim: vocês querem que a gente se converta por causa do medo do inferno. Me ajuda aí. Vamos mostrar o lado bom da segunda vinda de Jesus? Se eu tenho ao Senhor Jesus como meu Senhor, se eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, se eu creio que eu sou salva, com a segunda vinda de Jesus, o meu coração deve se alegrar. Por quê? Por qual razão? Gente, a Bíblia diz que a natureza, pra você ter ideia, a natureza ela anseia pela revelação dos filhos de Deus, ela anseia por esse dia, onde a própria natureza vai ser restaurada, renovada, ela anseia por isso. E nessa segunda vinda de Jesus, o texto fala que nós vamos, primeiro, ter um corpo glorificado. Tá vendo esse corpo que você tem? Lindo e maravilhoso, que ele é lindo e maravilhoso, mas ele foi contaminado com o pecado, ele foi detonado com o pecado, essa é a verdade. Nós hoje temos em nós uma inclinação natural para o pecado, para o erro. Todos nós. Pode ser o cara que se diz mais santo desse mundo. Ele tem uma inclinação para o pecado, e se ele não vigiar, se ele não prestar atenção, ele vai se inclinar para o pecado. Não é? Então, imagina, a primeira grande bênção que nós vamos ter na segunda vinda de Jesus é a transformação desse corpo. Essa natureza pecaminosa que nós temos, ela vai terminar. Nós vamos ter um corpo como o de Jesus. Quer dizer, um corpo que é completamente sem essa influência do pecado. Não dá nem para imaginar a alegria que vai ser você não ser mais oprimido pelo pecado. Sem Cristo, a pessoa é escravizada. Nós que estamos em Cristo, nós somos libertos do domínio do pecado. Mas ainda nós temos essa tendência, essa inclinação ainda está em nós. E isso vai acabar. Então a primeira grande bênção que eu não vejo a hora de ter esse corpo glorificado como o do Salvador. Aí, ó, de lambuja, vamos dizer assim, os caras que gostam de uma ficção talvez eles vão assim adiante. Fala assim, pastor, esse corpo vai passar parede, esse corpo vai voar, né? Porque vai ser um corpo como o de Jesus, e Jesus de repente apareceu no meio da sala, e de repente Jesus é levado aos céus na ascensão, né? Eu sei que é um corpo maravilhoso, glorioso, sem a influência do pecado. Esse já é um primeiro razão assim maravilhosa para nós nos alegrarmos. A segunda, queridos, é que nós vamos estar na presença de Deus. Queridos, olha, como é bom nós estarmos na igreja, cantando, louvando. Mas eu quero te falar, isso tudo não é nada, absolutamente nada comparado
com a alegria que virá, viu? Se você acha bom isso na presença de Deus, cantando, chorando, se quebrantando, e é uma delícia, o Espírito Santo tocando, os dons sendo manifestados, é uma glória, né? A gente fala, é uma glória, o céu desceu, a Shekinah está entre nós. Não vai ser nada comparado, isso não é nada comparado com aquilo que virá. A alegria completa, a presença de Deus sem obstáculo algum, né? Não que nós temos livre acesso agora, mas nós vamos experimentar a plenitude que Deus tem para nós nessa segunda vinda, quando tivermos o corpo glorificado e finalmente estarmos com Ele. Então, o texto fala assim, não haverá mais dor, não haverá mais choro, toda lágrima será enxugada. Como eu anseio esse dia. A alegria que você vai ter diante de Cristo, querido. Não pense que... Tem gente que pensa que o céu, Matheus, é assim, né? Eu vou ficar a eternidade em pé, como se fosse na igreja, cantando. Né? Aí o cara canta 3 hinos e já não aguenta mais, porque tá cansado, as pernas doendo. Ele acha que vai passar a eternidade inteira daquele jeito. Não é, gente? Para. Você vai a servir ao Cordeiro. Quero te dizer, a Nova Jerusalém é uma cidade. Você vai ter muita coisa para fazer lá. E ainda sem obstáculo do pecado, sem dor, sem a confusão das angústias, das depressões, das tranqueiras que estou tendo nessa vida. Vai ser um momento glorioso demais, onde você vai servir a Cristo, experimentar a sua presença de uma forma como nunca antes você foi. Então, se você acha que esse mundo é bom, se você acha que Balneário Camboriú é bonita, você acha que andar na Interpraias e ir por Itapema, na hora de Itapema você fala, uau, que coisa linda, espere para ver as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Aleluia. Você vai querer tirar selfie toda hora. Você vai ficar abismado com a grandiosidade da Nova Jerusalém. As suas portas com as pérolas, é uma pérola só, não é? E as ruas de ouro, as praças como vidro límpido. Deve ser um negócio fabuloso. Fantástico, né? Fantástico. Então, quando se falar em fim do mundo ou volta de Jesus, é algo que tem que alegrar o nosso coração. E não algo que traga medo, né? E se você que está nos vendo, e se isso, ao falar sobre esse tema, te traz medo, é tempo de você despertar. É tempo de você buscar o Senhor, né? Enquanto Ele pode ser achado, né, pastor? Eu quero te agradecer. Eu sei que a gente já está no finalzinho. Muito obrigada. Eu sei que você tem um compromisso agora. Que esse livro seja bênção, né? Seja bênção para todos nós. Eu quero agradecer a todos que participaram. A minha família está aí também. Teve tanta gente aqui, sua também, José Ricardo, aqui está Embarcações, não sei quem não faço a menor ideia. Renato. Essa é a nossa turma aqui de Balneário. Então, é a sua turma. Henrique, Nicole, né? Obrigada por você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que clareou um pouco, né? Não tem como explanar tudo, é muito, né, pastor? É muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Mas eu quero te agradecer. Vai lá no teu compromisso. Eu ainda devo ter um tempinho aqui. Eu quero ficar mais um pouquinho com eles. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Um abraço. Pastor. Prazer. Queridos, esse tema não é para te trazer medo no seu coração, não. É para que você se alegre, é para que você tenha esperança, é para que você entenda que tudo que você está fazendo como fruto da sua fé em Jesus Cristo, isso tudo vai ser recompensado. A Bíblia fala que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Aquela ajuda que você faz no secreto, você não precisa de luz, você não precisa de holofote. Pastor Ricardo nos trouxe essa linda promessa de Deus, que nós seremos recompensados por cada obra que foi gerada pela nossa fé. A obra por si só, quando você faz alguma coisa de bom nessa terra, mas que não está fundamentada na fé em Jesus, isso para Deus, essa obra para Deus é trapos de imundície, ou seja, não é nada. Eu não vou nem dizer o que é trapos de imundície para você, porque é algo muito sujo. É bem pior do que o pano que você tem na sua casa, assim, depois de limpar, fazer faxina. É muito pior, muito pior. Então, a sua obra, ela tem que ser fruto da sua fé. E essa fé, ela deve estar baseada única e exclusivamente no único nome que está sobre todo nome. A Bíblia diz que não há nenhum nome dado entre os homens no qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus,
o Cristo. Então, ainda há esperança para mim e para você. Ainda há tempo de nós buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos alcançá-lo. Enquanto nós podemos usufruir dessa graça de Deus. E graça é algo imerecido, é algo que nós não merecemos. A salvação nós não merecemos. Nós não ganhamos a salvação porque somos bonitinhos, porque vamos à igreja, porque falamos das coisas de Deus. Não. Nós somos salvos mediante a graça de Deus que nos alcança. E a nossa fé é direcionada ao único que pode nos reconectar com Deus, com o Pai, que é o seu Filho Jesus. Eu espero que essa live tenha edificado a sua vida. Eu não vi nenhuma perguntinha aí, né? Se alguém tiver interesse pelo livro do pastor, é bem fácil, entre em contato comigo, ou procura ele no Instagram também, Ricardo Rocha, você vai achar. É bênção para você conhecer a história dos batistas, né? Reformados. Eu quero agradecer a tua presença e eu espero de todo o meu coração que você tenha ganhado na sua alma, no seu espírito, esperança por esse tempo que nós estamos esperando, que é a segunda vinda de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Busque intimidade com Ele, porque se você tiver intimidade com Ele agora, quando nós estivermos face a face, vai ser maravilhoso. Deus te abençoe. Obrigada pela sua presença nessa live. Bom final de semana. Até!